Daiane dedicou 25 anos a um casamento que parecia perfeito. Até descobrir, no dia da festa de bodas de prata, que tudo era uma mentira. O vídeo que viu no celular do marido mudou sua vida para sempre. Ele a traía com a filha da sua melhor amiga, uma garota que tinha idade para ser sua filha. Mas ela decidiu não baixar a cabeça. E o que Daiane fez naquela festa chocou a todos. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo e descobriu que tinha muito mais a ganhar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Daiane acordou às 6 da manhã, como fazia todos os dias. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já sabia a hora exata. Desceu as escadas da casa ampla e silenciosa, preparou o café do jeito que Jorge gostava, forte, com 2 colheres de açúcar, e arrumou a mesa do café da manhã com a toalha bordada que ganhara de casamento. Aos 42 anos, sua rotina era tão previsível quanto o nascer do sol. Cuidar da casa, regar o jardim, fazer as compras, preparar o jantar com a ajuda da empregada. Desde que seu filho Mateus partira para estudar na Europa 6 meses atrás, a casa parecia maior, mais vazia. O silêncio ecoava pelos corredores onde antes corriam os passos de seu filho. "Bom dia", murmurou Jorge ao entrar na cozinha, já de terno, checando o celular. Ele mal a olhou. "Bom dia, amor, o café está pronto." Daiane sorriu, tentando ignorar aquele aperto no peito que sentia ultimamente. Quando foi a última vez que ele a beijou de bom dia? Jorge tomou o café em pé, os olhos grudados na tela do celular. Aquele aparelho era como uma extensão de seu corpo. Ele nunca, jamais, se separava dele. "Vou chegar tarde hoje. Reunião importante com fornecedores", disse ele, já saindo pela porta, sem esperar resposta. Daiane ficou sozinha na cozinha, ouvindo o barulho do carro dele se afastando. Respirou fundo. Era sempre assim. Há quanto tempo era assim? 1 ano? 5? Ou talvez sempre tenha sido e ela só agora começava a perceber. Depois que Jorge saiu, Daiane foi regar as plantas. O jardim era seu refúgio, o único lugar onde se sentia verdadeiramente ela mesma. Entre as rosas, os lírios e as hortênsias, Daiane esquecia da solidão que a consumia. "Daiane!" A voz de Carla a tirou dos pensamentos. Sua amiga entrou pelo portão lateral sorrindo. "Vim ver como estão os preparativos da festa." A festa. As bodas de prata, 25 anos de casamento. Daiane sorriu, tentando encontrar empolgação genuína dentro de si. "Está tudo quase pronto. A decoração será linda, flores brancas e douradas por toda parte. Serão 50 convidados. Lá em casa estamos todos ansiosos, principalmente a Letícia. Você sabe como minha filha adora festas." Letícia. A doce Letícia, com seus 26 anos, sempre tão educada e gentil. Daiane a conhecia desde a adolescência. "Será maravilhoso vê-la", respondeu Daiane, sem saber que aquelas palavras guardariam uma ironia cruel. Mais tarde, sentada na sala de aula da faculdade, sua pequena rebelião contra a vontade de Jorge, Daiane olhou pela janela. Ele não queria que ela estudasse. "Para quê? Você não precisa trabalhar. Eu sustento a família", dissera ele. Mas ela insistiu. Precisava de algo que fosse só dela. A professora falava sobre gestão de negócios, mas a mente de Daiane estava distante. Pensava em Mateus, tão longe. Pensava em Jorge, tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Pensava em si mesma, aquela mulher que dedicou toda a vida a ser esposa e mãe, e agora se perguntava: quem sou eu além disso? Naquela noite deitada ao lado de Jorge, que já dormia de costas para ela, Daiane sussurrou no escuro: "Feliz aniversário de casamento antecipado." Ele não respondeu. Talvez já estivesse dormindo. Ou talvez simplesmente não tivesse ouvido. Ou pior, talvez não se importasse. Daiane fechou os olhos, sem saber que em 48 horas sua vida inteira desmoronaria. Sem saber que a festa que planejava com tanto carinho se transformaria no palco de sua maior humilhação e de seu maior ato de coragem. O sono não veio fácil naquela noite, e quando finalmente veio, trouxe sonhos inquietos de flores murchando
e jardins abandonados. Como Daiane descobrirá que sua vida perfeita era apenas uma fachada? O dia da festa amanheceu ensolarado. Daiane acordou com o coração acelerado, aquela mistura de ansiedade e expectativa que grandes eventos trazem. 25 anos, um quarto de século ao lado de Jorge. Deveria estar feliz, radiante. Então por que sentia aquele peso no peito? Hoje é o grande dia, disse para si mesma diante do espelho, forçando um sorriso. A casa estava empolvorosa desde as 7 da manhã. Floristas entrando e saindo, equipe da decoração ajustando cada detalhe, cozinheiras preparando os aperitivos. Daiane comandava tudo com a precisão de uma maestrina, verificando listas, ajustando flores, provando molhos. Dona Daiane, onde quer as mesas de apoio? Perguntou o garçom-chefe. Ali, perto da piscina. E não esqueçam das velas flutuantes. Jorge estava no quarto, se arrumando. Parecia mais animado do que nos últimos meses. Talvez a festa o estivesse empolgando também. Talvez houvesse esperança para eles. Eram 4 da tarde. Os convidados chegariam às 7. Ainda havia tanto a fazer. Daiane estava na cozinha, verificando pela 3ª vez se os canapés estavam perfeitos quando ouviu. Vibração. Toque. Vibração. Toque. O celular de Jorge não parava. Ela olhou para a sala. Ali, sobre a mesa de centro, o aparelho vibrava insistentemente. Jorge nunca, jamais se separava daquele celular. Como ele pôde esquecê-lo? Deve ser importante, pensou Daiane caminhando até a sala. Vou levar para ele. Pegou o aparelho. A tela acendeu com uma notificação. E o mundo de Daiane começou a desmoronar. A mensagem dizia: Feliz aniversário de casamento, meu amor. Este vídeo é meu presentinho para você. Mal posso esperar para te ver na festa. As mãos de Daiane tremeram. O celular quase escapou de seus dedos. Meu amor, presentinho? Te ver na festa? Com dedos trêmulos ela clicou no vídeo. E ali estava Letícia, a filha de sua melhor amiga, 26 anos, praticamente a mesma idade do seu filho. No vídeo, Letícia estava seminua, roupas íntimas de renda vermelha, mandando beijos para a câmera e falando: Oi, meu gato, saudades de você, de nós. Hoje vai ser especial, né? Vou estar lá, pertinho de você, e ninguém vai desconfiar de nada. Mal posso esperar para depois da festa. Ela riu, aquele riso que Daiane sempre achou tão doce. Agora soava cruel, venenoso. O celular caiu no chão. Daiane cambaleou segurando-se no sofá. Não podia ser verdade. Jorge e Letícia. Respirou fundo. Pegou o celular novamente. Suas mãos não paravam de tremer, mas ela precisava saber. Precisava ver a extensão da traição. Correu para o banheiro do andar de cima, trancou a porta, sentou-se no chão frio, as costas apoiadas na parede e abriu as mensagens anteriores. Centenas, milhares talvez. Jorge, não aguento mais essa vida monótona. Você me faz sentir vivo de novo. Letícia, coitada da Daiane, velha e chata, ela nem imagina o que estamos fazendo. Jorge, minha esposa é tão previsível, com você tudo é intenso, diferente. Letícia, quando você vai se livrar dela? Quero que sejamos livres para vivermos nosso amor. As mensagens datavam de mais de 2 anos atrás. 2 anos. Enquanto ela cuidava da casa, do filho e se preocupava com Jorge, planejava esta festa. E ele estava com Letícia. Daiane leu mais e mais. Cada mensagem era uma facada. Eles riam dela, debochavam, chamavam-na de chata, velha, sem graça. Faziam planos para o futuro, um futuro sem ela. Como você aguenta dormir do lado dela? Fecho os olhos e penso em você, meu amor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Daiane, silenciosas, queimando. 25 anos. Ela deu 25 anos de sua vida para aquele homem. Abriu mão de trabalhar, de seus sonhos, de si mesma. E para quê? Bateram na porta do banheiro. Dona Daiane, preciso confirmar o horário de acender as velas. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Já vou. A voz saiu trêmula, mas firme o suficiente. Olhou-se no espelho. Rosto manchado, olhos vermelhos. Em 2 horas,
50 pessoas chegariam para celebrar uma mentira. Então, algo mudou em seu olhar. A dor deu lugar a algo mais forte. Raiva. Determinação. Não, sussurrou para si mesma. Não vou ser humilhada em silêncio. Salvou o vídeo de Letícia. Tirou prints das piores mensagens. Guardou tudo em sua própria nuvem. Tomou um banho. Com água gelada, colocou seu vestido, refez a maquiagem e penteou os cabelos. Quando saiu do banheiro, era outra mulher. Ainda ferida, ainda destroçada por dentro. Mas com um plano. Jorge e Letícia queriam uma festa? Então teriam uma festa. Uma que jamais esqueceriam. Às 7 em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Daiane os recebia com um sorriso impecável, vestindo o elegante vestido dourado que escolhera para a ocasião. Ninguém poderia imaginar o inferno que queimava por dentro dela. Daiane, você está radiante, elogiou uma prima distante. 25 anos, que inspiração de casal, disse um vizinho. Cada elogio era uma agulhada, cada abraço uma tortura. Mas ela mantinha o sorriso, a postura, a máscara perfeita. Jorge circulava entre os convidados rindo, cumprimentando o marido exemplar. Ele checava o celular constantemente, mas Daiane o havia deixado de volta na mesa exatamente onde o encontrara. Ele não podia desconfiar de nada. Então, ela chegou. Letícia. Entrou de braços dados com os pais, Carla e Pedro. Vestido branco e delicado, cabelos loiros soltos, sorriso angelical, a personificação da inocência. Daiane, Carla a abraçou. Está tudo lindo. Você é mesmo especial. Parabéns, dona Daiane, disse Letícia, beijando seu rosto com a maior naturalidade. O senhor Jorge é um homem de sorte. Daiane sentiu náusea. Aquela garota tinha coragem de beijá-la, de fingir carinho enquanto destruía seu casamento. Obrigada, querida, respondeu Daiane com voz doce como mel. Que bom que você veio. A festa não seria completa sem você. Os olhos de Letícia brilharam. Ela não captou a ironia. Daiane observou à distância quando Jorge e Letícia se cruzaram perto da mesa de bebidas. Um olhar rápido, um sorriso discreto. Código de amantes que se julgam invisíveis. Às 8 horas, Daiane se trancou no quarto e ligou para o filho que estava atrasado. Mateus, onde você está? Oi, mãe. O desembarque atrasou, mas agora já estou saindo do aeroporto. Como? Está a festa? A voz do filho quase a fez desmoronar. Filho, eu preciso te contar algo. Seu pai, ele está tendo um caso. Com Letícia, a filha da Carla. Silêncio do outro lado. Depois, o quê? Há 2 anos. Eu descobri hoje. Tenho provas. Mãe, eu sinto muito. Logo chego aí e vamos conversar. Filho, eu só queria que você soubesse que... Vou fazer algo esta noite. Algo que vai causar um escândalo. Faça o que precisa fazer, mãe. Eu te apoio, em tudo. Aquele miserável... Eu te amo, meu filho. Eu te amo mais, mãe. E estou orgulhoso de você. Daiane desligou, limpou as lágrimas e refez a maquiagem. Desceu as escadas com a cabeça erguida. A organizadora do evento a chamou. Dona Daiane, em 15 minutos faremos os discursos e passaremos o vídeo comemorativo, está bem? Na verdade, disse Daiane entregando um pendrive, houve uma mudança de última hora. Use este arquivo ao invés do outro. Mas confie em mim. 9 horas. Momento dos discursos. A música parou. Os convidados se reuniram em volta do pequeno palco montado no jardim. O telão gigante estava pronto. Queridos amigos e familiares, começou o mestre de cerimônias, vamos celebrar 25 anos de amor, cumplicidade e companheirismo. Jorge e Daiane, por favor. Aplausos ecoaram. Daiane e Jorge subiram ao palco improvisado de mãos dadas. Ela sentia a mão dele suada. Ou eram as suas? Jorge pegou o microfone primeiro. 25 anos ao lado desta mulher maravilhosa. Minha esposa, mãe do meu filho, a dona do meu coração. As palavras saíam melosas, ensaiadas, vazias. Daiane observou Letícia na plateia, sorrindo, achando tudo tão divertido. Chegou sua vez. Pegou o microfone, respirou fundo. Obrigada a todos por estarem aqui.
25 anos é muito tempo, não é? Tempo suficiente para construir uma vida ou para destruir uma. A voz dela era calma, controlada. Esta noite eu tinha preparado um vídeo especial para Jorge, mas recebi um presente ainda mais especial hoje. E quero compartilhar com todos vocês. Jorge franziu a testa. Daiane, o que você... Roda o vídeo, ela ordenou para a organizadora. A tela se iluminou. E ali estava Letícia, seminua, mandando beijos. Oi, meu gato, saudades de você. De nós. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim. Depois vieram os murmúrios, os gritos abafados, as exclamações de choque. Para! Jorge gritou. Desligue isso! Mas o vídeo continuou. E depois vieram as capturas de tela das mensagens, aumentadas para que todos lessem. Não aguento mais essa vida monótona. Coitada da Daiane, tão velha e chata. Quando você vai se livrar dela? Letícia tentou se esconder, mas não tinha para onde ela ir. Carla estava pálida, em choque. Pedro, o pai de Letícia, segurava a esposa que parecia prestes a desmaiar. 2 anos, disse Daiane ao microfone, a voz finalmente quebrando. 2 anos de mentiras. Enquanto eu cuidava da nossa casa, do nosso filho, era a esposa perfeita. E vocês dois riam de mim. Jorge avançou em sua direção. Sua louca, você não tinha o direito... Eu não tinha o direito, Daiane gritou. 25 anos, Jorge. 25 anos da minha vida. A confusão estava formada. A mãe de Jorge gritando, uma toa chorando, outros tirando fotos. Jorge tentou arrancar o microfone dela, mas então uma voz cortou o caos. Tire as mãos da minha mãe. Mateus estava ali, ainda com a mala na mão, vindo direto do aeroporto. Colocou-se entre os pais, protegendo Daiane. Ela olhou para o filho e finalmente desmoronou caindo em seus braços. Mas antes, virou-se para Jorge e Letícia uma última vez. Agora vocês estão livres para viverem esse caso sórdido. Saiam da minha casa. A casa estava em ruínas. Não fisicamente. A decoração perfeita ainda estava lá. As flores brancas e douradas, as velas apagadas. Mas, simbolicamente, tudo havia desmoronado. Daiane passou a noite inteira chorando nos braços de Mateus. Ele não disse muitas palavras. Apenas segurou a mãe, deixando que ela derramasse 25 anos de dedicação, amor e ilusões despedaçadas. Eu fui tão idiota, soluçava Daiane. Como não percebi? Como fui tão cega? Você não foi idiota, mãe. Você confiou. E não há nada de errado nisso. Ele é que é um covarde. Quando o sol nasceu, Daiane estava exausta, os olhos inchados, o coração em pedaços. Jorge não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Os dias seguintes foram um pesadelo. O telefone não parava de tocar. Alguns ligavam para apoiar. Outros apenas queriam fofoca. As redes sociais explodiram. O vídeo vazou. Memes foram criados. Daiane tornou-se viral. A mulher traída que expôs o marido na festa de bodas de prata. Você viu? Ela é uma heroína. Coitada, que humilhação. Bem feito para ele. Mas expor assim foi exagerado. Daiane não conseguia sair de casa. Não conseguia comer. Mal conseguia respirar. Uma semana depois, Jorge apareceu. Não estava arrependido. Estava furioso. Você me humilhou. Destruiu minha reputação. Meu negócio está sofrendo. Ele gritava na sala, enquanto Mateus observava da escada, pronto para intervir. Eu te humilhei? Daiane levantou-se do sofá. Você teve um caso por 2 anos, com uma garota da idade do nosso filho. Eu não aguentava mais. Você é chata, previsível, não tem nada de interessante. As palavras foram como socos, mas Daiane não deixou mais lágrimas caírem. Saia da minha casa. Nossa casa. Não por muito tempo. Quero o divórcio. Jorge riu, um riso cruel. Ótimo, mas você não vai levar nada. Vou garantir isso. E ele garantiu. Contratou os melhores advogados. Escondeu bens. Manipulou documentos. Alegou que ela estava emocionalmente instável, que ele era a vítima de uma armação. O processo durou 4 meses. 4 meses de audiências, mentiras, acusações. Letícia teve a audácia de depor a favor de Jorge, dizendo que Daiane era uma esposa negligente e fria.
No final, Daiane ganhou apenas uma pequena parte. Um apartamento modesto em outra cidade, uma indenização que mal cobriria um ano de despesas e alguns móveis. 25 anos resumidos a migalhas. Não é justo, mãe. Mateus estava revoltado. Você merece metade de tudo. A vida não é justa, filho, mas eu vou sobreviver. Carla tentou se aproximar algumas vezes. Ligava, mandava mensagens. Daiane, eu não sabia de nada. Letícia é minha filha, mas o que ela fez é imperdoável. Por favor, me perdoa por... Daiane bloqueou o número. Não conseguia olhar para Carla sem ver Letícia, sem sentir a traição queimando. O pior ainda estava por vir. Jorge e Letícia não se contentaram em destruir seu casamento. Queriam destruí-la completamente. Apareciam onde ela estava. No mercado, na faculdade, no salão. Sempre de mãos dadas, rindo alto, fazendo questão de que ela visse. Olha, é a ex-mulher do Jorge. Letícia dizia alto o suficiente para todos ouvirem. Coitada, deve ser difícil ver que ele está feliz agora. Jorge nem olhava para Daiane, como se ela fosse nada, como se nunca tivesse existido. Uma tarde, Mateus encontrou a mãe no chão da cozinha, chorando. Não aguento mais, filho, não aguento. Então vamos sair daqui, mãe. Vamos para outra cidade, recomeçar. E você, seus estudos? Já tranquei o semestre. Vou te ajudar a se mudar, a se estabelecer. Depois volto para a Europa, mas não vou te deixar sozinha agora. Foi Mateus quem alugou um pequeno apartamento na cidade vizinha. 2 quartos, sala modesta, cozinha simples. Tão diferente da casa ampla onde Daiane vivera por anos. Foi Mateus quem ajudou a embalar as caixas, a escolher o que levar e o que deixar para trás. Leva as suas ferramentas de jardinagem, mãe, suas sementes, seus vasos. Para quê? Não tenho nem quintal. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. A mudança foi em um sábado chuvoso. Daiane olhou pela última vez para a casa onde criou seu filho, onde plantou seu jardim, onde viveu uma vida inteira. Adeus, sussurrou. Não era para a casa, era para a mulher que ela tinha sido. No apartamento modesto, Daiane sentou-se no chão vazio. 42 anos, divorciada, sem dinheiro, sem amigos, sem propósito. Mateus sentou-se ao seu lado. Mãe, você é a mulher mais forte que conheço. Você vai se reerguer, eu sei. Não sei se consigo, filho. Eu sei. E vou estar aqui até você acreditar nisso também. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Daiane foi até a varanda minúscula do apartamento. Tinha trazido um vaso de hortênsia, sua flor favorita. A planta estava murcha, sofrendo com a mudança. Daiane tocou as pétalas secas. Você e eu, sussurrou para a flor. Vamos sobreviver, temos que sobreviver. Recomeçar não é apagar o passado, é ter coragem de plantar no chão árido. Daiane acordou às 5 da manhã, em seu primeiro dia na cidade nova. O apartamento ainda cheirava a tinta fresca e papelão. Mateus roncava no sofá da sala. Ela fez café e ficou olhando pela janela. A rua era simples, o bairro operário, tão diferente da vida que conhecera. Pessoas caminhavam apressadas para o trabalho. Crianças esperavam o ônibus escolar. Vida real, vida comum. Bom dia, mãe. Mateus apareceu espreguiçando-se. Dormiu bem? Mais ou menos. E você, nesse sofá? Sobrevivi. Ele sorriu. Hoje vamos procurar algo para você fazer. Um trabalho, um negócio, algo que te faça feliz. Mateus, eu nem sei se lembro como ser feliz. Então vamos reaprender juntos. Passaram a manhã caminhando pelo bairro. Padarias, mercearias, oficinas mecânicas, tudo pequeno, simples, honesto. Até que Daiane parou em frente a uma loja de esquina. Vende-se, dizia a placa desbotada. Era uma floricultura. Pequena, com a pintura descascando, as prateleiras vazias. Mas algo dentro de Daiane se acendeu. Quanto será? Ela murmurou. Quer entrar para ver? O dono era um senhor de 70 anos, cansado. Não consigo mais manter. As costas não aguentam o trabalho pesado. Estou vendendo por um preço justo para quem realmente quer tocar o negócio. Daiane olhou ao redor. Viu potencial onde outros veriam apenas decadência. Eu quero, disse, surpreendendo a si mesma.
Com quase todo o dinheiro que recebera do divórcio, Daiane comprou a floricultura. Mateus tentou dissuadi-la. Era arriscado. Ela não tinha experiência com negócios, mas ela estava decidida. É isso ou desistir de viver, filho. Escolho isso. Nas semanas seguintes, mãe e filho trabalharam de sol a sol. Pintaram as paredes de bege, consertaram as prateleiras, limparam cada canto. Daiane usou suas economias para comprar estoque inicial, rosas, lírios, violetas suculentas. Suas mãos, antes macias, começaram a calejadas. As costas doíam, os músculos gritavam. Mas pela primeira vez em meses, Daiane sentia algo além de dor. Propósito. Mãe, preciso voltar para a Europa na semana que vem, disse Mateus uma noite. Já perdi quase um semestre. O pânico tomou conta dela. Já? Você vai ficar bem. Olha tudo o que conseguiu em poucas semanas. Você é incrível. Tenho medo, filho. Eu sei, mas o medo não vai te parar. Nunca parou. A floricultura abriu numa segunda-feira chuvosa. Daiane estava sozinha, arrumando os vasos, quando entrou a primeira cliente. Que lindo! Finalmente alguém reabriu este lugar. A senhora comprou um arranjo de rosas amarelas. Daiane sentiu lágrimas nos olhos quando fez sua primeira venda. Eram apenas R$30, mas pareciam 300. Os primeiros meses foram difíceis. O movimento era fraco, as contas apertadas. Daiane acordava antes do amanhecer. Abria a loja, passava o dia, inteiro em pé, voltava para casa exausta. Mas ela não desistiu. Estudava sobre plantas à noite, assistia vídeos sobre paisagismo, devorava livros sobre design de jardins. Transformou seu pequeno conhecimento de hobby em expertise profissional. Então veio o primeiro projeto. Uma cliente ficou encantada com um arranjo e perguntou se Daiane fazia paisagismo. Sim, respondeu Daiane, sem nem saber se era verdade. Era apenas um pequeno jardim em uma casa modesta. Mas Daiane trabalhou como se fosse um palácio. Escolheu cada planta com cuidado, desenhou canteiros, criou combinações de cores. Quando terminou, a cliente chorou de alegria e fotografou tudo para mostrar às amigas. As indicações começaram a chegar. Um jardim, depois outro, um terraço, uma varanda. Pequenos projetos, mas eram dela. Resultados do seu talento, do seu trabalho. 6 meses depois da mudança, Daiane já tinha contratado uma funcionária para a loja e mais um ajudante para os projetos. Ela estava em um canteiro de obras de luxo na área nobre da cidade, finalizando um jardim zen para uma mansão. Ela estava suada, com terra nas mãos, mas sorrindo, até que ouviu a voz que ainda lhe dava náusea. Mas olha só, a ex-dona de casa agora é operária. Letícia estava ali, de braço dado com Jorge. Roupas de grife, maquiagem impecável, sorriso venenoso. Daiane sentiu o estômago revirar. O que fazem aqui? Viemos ver o terreno ao lado. Jorge vai construir nossa casa dos sonhos aqui. Letícia acariciou o braço dele. Deve ser difícil para você ver isso, né? Depois de tudo, Jorge finalmente olhou para Daiane. Havia desprezo naquele olhar. Pelo menos está trabalhando, finalmente sendo útil. As palavras cortaram. Daiane sentiu as antigas inseguranças voltando, a vontade de chorar, de correr, de desistir. Mas então olhou para suas mãos sujas de terra, para o jardim que acabara de criar, para a mulher que estava se tornando. Tenho que voltar ao trabalho, disse ela, virando as costas. Fraca como sempre, gritou. Letícia. Daiane não respondeu. Não precisava. Cada flor que plantava, cada jardim que criava era sua resposta. Naquela noite, sozinha no apartamento, Daiane olhou para a hortênsia que trouxera da antiga casa. A planta havia se recuperado, tinha brotos novos, flores desabrochando. Nós conseguimos, sussurrou tocando as pétalas. Estamos florescendo de novo. Era uma manhã de terça-feira, quando Daiane recebeu a ligação que mudaria tudo. Senhora Daiane, sou a secretária do senhor Caio Pereira. Ele viu seu trabalho na casa dos Almeida e gostaria de contratá-la para um projeto especial. Daiane quase deixou o telefone cair. Caio Pereira, o empresário mais bem-sucedido da região, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Sim, claro.
Quando podemos conversar? Hoje à tarde, se possível, na residência dele. Daiane chegou à mansão às 3 horas nervosa. O portão automático se abriu, revelando um jardim completamente abandonado. Grama alta, canteiros secos, árvores sem poda. Um contraste gritante com a casa moderna e imponente. Um homem alto, de barba bem feita e olhos gentis, desceu as escadas da entrada. Daiane, sou Caio. Obrigado por vir. O aperto de mão foi firme, mas caloroso. Daiane calculou que ele devia ter uns 48 anos. Este jardim foi o orgulho da minha esposa, ele disse, a voz carregada de uma tristeza antiga. Depois que perdi ela, não consegui mais cuidar. Mas está na hora de trazer vida de volta para este lugar. Sinto muito pela sua perda. Fazem 3 anos. A dor ainda está aqui, mas aprendi a conviver. Ele sorriu, um sorriso melancólico. Quero transformar este espaço em um jardim zen, algo que traga paz. Você consegue fazer isso? Consigo, respondeu Daiane, já visualizando as possibilidades. O projeto era grande. Levaria semanas. Daiane começou no dia seguinte, chegando cedo com ferramentas, terra e plantas cuidadosamente selecionadas. No terceiro dia, estava carregando um saco de 15 quilos de terra adubada quando sentiu o peso sumir de suas mãos. Permita-me, isso é muito pesado para uma dama carregar sozinha. Caio estava ali, de camisa social com as mangas dobradas, tirando o peso dos ombros dela literalmente. Eu consigo, protestou Daiane. Sei que consegue, mas não precisa. Ele carregou o saco até onde ela indicou. Nos dias seguintes, Caio começou a aparecer cada vez mais. Trazia café, água gelada, frutas. Sentava-se nos degraus e ficava observando Daiane trabalhar. Por que paisagismo? Perguntou ele um dia. As plantas não mentem, respondeu Daiane sem olhar para ele. Você cuida delas, elas florescem. Você negligencia, elas murcham. É honesto e previsível de uma forma boa. Você fala como alguém que foi muito machucada. Daiane parou, a pá ainda na mão. Fui, e estou me reconstruindo. É corajoso. Recomeçar do zero não é fácil. Não tive escolha. Sempre temos escolha, disse Caio suavemente. Você poderia ter desistido, mas escolheu florescer. Algo no jeito que ele disse aquilo tocou Daiane profundamente. Ela finalmente parou e olhou para ele. Realmente olhou e viu um homem que também conhecia a dor, que também havia perdido e se reconstruído. Você janta? A pergunta saiu de repente da boca de Caio, como se ele mesmo se surpreendesse. Desculpe, foi muito direto. É que faz tempo que não conheço alguém tão interessante quanto você. Daiane sentiu o coração acelerar. Pânico. Medo. Senhor Pereira, eu não estou procurando... Caio. Me chama de Caio. E não precisa responder agora. Pense. Se quiser, o convite está de pé. Naquela noite, Daiane ligou para Mateus. Um cliente me convidou para jantar. E isso é problema? Mateus, eu acabei de sair de um casamento de 25 anos que terminou da pior forma possível. Não estou pronta. Mãe, ele está pedindo sua mão em casamento? Ou só um jantar? Um jantar. Então vá jantar. Você merece sair, conversar, se divertir. Não precisa ser nada além disso. 3 dias depois, Daiane aceitou. Combinaram em um restaurante italiano discreto. Caio estava ainda mais charmoso de terno. Mas foi a conversa que a encantou. Ele não falou de negócios ou dinheiro. Queria saber sobre ela, seus sonhos, como aprendeu sobre plantas, o que a fazia sorrir. Fui muito feliz no meu casamento, contou Caio. Marina era minha vida inteira, mas o câncer a levou em 8 meses. Rápido demais para nos prepararmos, longo demais para não sofrer. Depois que ela se foi, achei que nunca mais sentiria nada. E agora? Agora estou sentindo algo. Isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Daiane sorriu, vulnerável. Entendo perfeitamente. Eles começaram a se encontrar com frequência. Jantares viraram caminhadas. Caminhadas viraram conversas até tarde. Conversas viraram risos genuínos. Caio nunca pressionava, nunca exigia. Apenas estava presente. E pela primeira vez em décadas, Daiane se sentia vista. Não como esposa, dona de casa ou mãe.
apenas como Daiane, uma mulher e completa. Uma tarde, terminando o jardim zen, Caio apareceu com uma pequena muda. Cerejeira japonesa, li que simboliza recomeços. Plantaram juntos. As mãos deles se tocaram na terra. Um toque acidental que se prolongou. Olhos se encontraram. Daiane cortou. Caio, não sei se estou pronta. Não estou pedindo nada além do que você pode dar. Só quero estar perto de você. Se isso for suficiente por agora, para mim está perfeito. Você trouxe vida de volta para este lugar, disse. Caio, para esta casa, para mim. Daiane sorriu. E pela primeira vez desde o divórcio, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, merecesse ser feliz novamente. Mas o passado sempre volta. E quando volta, traz tempestade. 2 meses haviam se passado desde o primeiro jantar. Daiane e Caio se viam quase todos os dias. Ele aparecia na floricultura com desculpas. Precisava de flores para o escritório, queria conselhos sobre plantas para o jardim ou simplesmente estava passando por aqui. Você não passa por aqui para chegar a lugar nenhum, Daiane ria. Sua concessionária é do outro lado da cidade. Então descobriu o meu segredo. Caio sorria aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar. Venho porque quero ver você. A simplicidade e honestidade dele desarmavam Daiane. Nada de jogos, nada de mentiras. Apenas a verdade crua e bela. Caio a levou para jantar em um restaurante à beira do rio. As luzes refletiam na água, criando um cenário mágico. Sabe o que mais admiro em você? Perguntou ele enquanto dividiam uma sobremesa. Sua capacidade de renascer, de transformar dor em força. Não tive escolha. Sempre temos escolha, Daiane. Você poderia ter se tornado amarga, fechada, mas escolheu florescer. Isso é raro. Ela tocou a mão dele sobre a mesa. Você também renasceu, perdeu sua esposa e continuou. Marina me fez prometer que eu viveria, que não pararia no luto. Os olhos dele brilharam. Levou 3 anos para eu entender o que ela quis dizer. E então, você apareceu. Eu sou uma mulher complicada, Caio, tenho bagagem. Todos temos, a diferença é que você carrega a sua com dignidade. Os encontros se tornaram mais frequentes. Caio a levou a uma exposição de arte. Daiane nunca havia ido a uma. Jorge sempre achava entediante. Ficaram horas conversando sobre as obras, sobre cores, sobre interpretações. Você tem um olhar único, disse Caio. Enxerga beleza, onde outros veem apenas tinta. Foram caminhar ao pôr do sol em um parque. Caio comprou pipoca e dividiu com ela como adolescentes em um primeiro encontro. Sabe o que sinto falta? Daiane disse de repente. De ser surpreendida. Jorge era tão previsível. Acordar, trabalhar, jantar, dormir. Todo dia igual. Então vamos fazer um pacto. Caio parou segurando as 2 mãos dela. Vamos nos surpreender, sempre. Mesmo que seja em pequenas coisas. E ele cumpriu. Aparecia com flores exóticas para ela estudar. Levava-a para restaurantes temáticos diferentes. Enviava mensagens com poemas que encontrava. Uma noite já eram quase 11 horas, e Daiane estava fechando a floricultura quando Caio apareceu. Vem comigo. Agora? Mas confie em mim. Ele a levou a um mirante fora da cidade. O céu estava repleto de estrelas. Queria que você visse isso, longe das luzes da cidade. Sentaram no capô do carro, olhando o céu. Daiane apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por me fazer lembrar como é sentir, como é estar viva. Caio virou-se para ela. Seus rostos estavam próximos. Ele tocou o rosto dela suavemente. Posso? Daiane assentiu, o coração disparado. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de todo o respeito e desejo contido por meses. Quando se afastaram, ela tinha lágrimas nos olhos. Não chorava de alegria há muito tempo. Daiane admitiu. Nos dias seguintes, algo mudou. Não apenas entre eles, mas dentro de Daiane. Ela ria mais, acordava animada, cantarolava enquanto arrumava as flores. Mateus percebeu na videochamada semanal. Mãe, você está diferente, radiante. Daiane falou sobre Caio, sobre a gentileza dele, o respeito, as surpresas.
Estou feliz por você. Você merece tanto isso. Mas havia um medo rondando, um medo que Daiane tentava ignorar, mas que crescia a cada dia. E se der errado de novo? E se eu me entregar e ele me machucar? Mãe, você não pode viver com medo. Se não se arriscar, nunca vai saber. Caio a convidou para conhecer sua casa mais intimamente. Cozinhou para ela um risoto de cogumelos que ficou perfeito. Depois do jantar, sentados no sofá, Caio ficou sério. Daiane, sei que você ainda está se curando. Sei que tem medo. Eu também tenho. Mas o que sinto por você é real. E assustador. E maravilhoso. Caio, não precisa responder agora. Só quero que saiba que estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Daiane segurou o rosto dele entre as mãos. Estou me apaixonando por você. E isso me aterroriza. Por quê? Porque da última vez que me apaixonei, entreguei tudo. E perdi tudo. Então, desta vez, não. Entregue tudo. Entregue só o que puder. E vamos construir aos poucos juntos. Eles se beijaram novamente. Mais intenso, mais entregue, e se entregaram ao amor. Quando Daiane foi embora, teve certeza. Estava se permitindo amar de novo. No caminho para casa, parou o carro e olhou para o céu. Obrigada, disse para o universo, para Marina que ele amou e para si mesma por ter tido coragem de recomeçar. Chegou em casa leve, feliz e dormiu sonhando com Caio, com jardins floridos, com futuros possíveis. Mas alguns passados não se deixam enterrar facilmente e há coincidências que parecem crueldade do destino. Carla ligou mais uma vez. Daiane deixou cair na caixa postal, como sempre. Mas a amiga insistia, mandava mensagens, aparecia na floricultura quando Daiane não estava. Você não pode me ignorar para sempre, dizia o último recado. Eu não sabia de nada. Letícia é minha filha, mas o que ela fez foi imperdoável. Por favor, me dá uma chance de pedir perdão. Daiane bloqueou o número. Novamente. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Era uma sexta-feira quando Carla apareceu pessoalmente na floricultura. Daiane, por favor, só me escuta por 5 minutos. Carla, não. Ela é minha filha, mas estou envergonhada. Pedro está arrasado. A família inteira está despedaçada. Algo na voz de Carla tocou Daiane. Ela viu lágrimas genuínas naqueles olhos. 5 minutos. Só. Quero te levar para jantar. Amanhã. Por favor. Preciso muito conversar contigo. Daiane hesitou. Mas Carla havia sido sua melhor amiga por 15 anos. Talvez merecesse uma chance. Tudo bem, mas só nós duas. Ninguém mais. Prometo. Só nós. Restaurante Bela Vita. Às 8? No dia seguinte, Daiane se arrumou com cuidado. Estava nervosa. Aquela conversa traria à tona feridas que ela tentava curar. Chegou ao restaurante 5 minutos atrasada. Procurou Carla com os olhos e a viu em uma mesa. Começou a caminhar até lá quando algo a fez parar. Caio estava sentado em uma mesa no fundo do restaurante. E, ao lado dele, rindo, estava um homem que Daiane reconheceria em qualquer lugar. Pedro, o pai de Letícia. O mundo girou. As pernas falharam. Ela se segurou em uma cadeira próxima. Os dois homens conversavam animadamente, claramente íntimos. A forma como gesticulavam, como riam, não eram apenas conhecidos. Pareciam muito próximos. Daiane. Carla apareceu atrás dela. Você está bem? Está pálida. Aquele homem. Daiane apontou discretamente. O que está com Pedro? Quem é? Ah, é Caio, irmão do... Pedro? Lindo, né? Pedro me trouxe até aqui e decidiu pegar outra mesa para eles jantarem e conversarem. Por quê? O restaurante inteiro parecia girar. Daiane não conseguia respirar. Eu... preciso ir. Mas acabamos de chegar. Daiane saiu correndo. Literalmente correndo. Entrou no carro, trancou as portas e então as lágrimas vieram. Violentas, desesperadas. Caio era tio de Letícia, irmão do pai daquela víbora que destruiu sua vida. Quando chegou em casa, o telefone tocou. Caio. Ela desligou. Tocou novamente. Desligou. Mensagens começaram a chegar. Amor, está tudo bem? Como foi o jantar com sua amiga? Posso te ligar? Daiane, por favor, atenda.
Ela bloqueou o número e trancou-se no quarto. Como o universo podia ser tão cruel? Finalmente havia encontrado alguém, se permitido amar, acreditado em recomeços. E tudo era uma mentira. Não era mentira. A razão tentava argumentar. Caio não sabia. Era só uma coincidência. Uma conexão familiar que ele ainda não tinha mencionado. Mas a dor gritava mais alto. Você vai jantar na casa dele e Letícia vai estar lá. Vai ter que ver Jorge. Vai reviver tudo de novo. Você não consegue. Não consegue. Passou o fim de semana inteiro trancada. Não abriu a floricultura. Não atendeu ninguém. Até Mateus tentou ligar e ela desligou. Na segunda-feira de manhã, alguém bateu na porta. Insistentemente. Daiane, sei que está aí. Seu carro está na garagem. Abre essa porta ou eu arrombo. Era Caio. E ele estava desesperado. Daiane abriu a porta, mas não deixou ele entrar. O que aconteceu? A voz dele estava rouca, como se não tivesse dormido. Você some por 3 dias, me bloqueia, não responde nada. Não posso fazer isso, Caio. Fazer o quê? Do que você está falando? Você é tio de Letícia. O silêncio foi ensurdecedor. Ele piscou, processando. Como você sabe? O que isso tem a ver? No restaurante, vi você com Pedro. Carla me contou. Daiane explodiu. É a Letícia, sua sobrinha. Ela que foi amante do meu ex-marido. Caio passou, a mão pelo cabelo, desesperado. Daiane, escuta. Sim, Letícia é minha sobrinha, mas eu não sabia. Não sabia que ela era aquela mulher da sua história. Como não sabia? Todo mundo sabe. Eu estava fora do país quando o escândalo aconteceu. Viajei para a Europa por 2 meses resolvendo problemas da empresa. Quando voltei, Pedro só mencionou que Letícia estava namorando um homem mais velho. Nunca deu detalhes. E eu nunca perguntei. Daiane queria acreditar. Deus como queria. Mas o medo era maior. Não importa. Você é família dela. Eventualmente eu teria que... Teria que o quê? Vê-la em almoços de família? E daí? Você vai desistir de mim por causa disso? Não é só isso, Daiane falou firme. É que toda vez que eu olhar para você, vou lembrar dela. Vou lembrar do Jorge. Vou lembrar da humilhação. Então olha para mim agora. Caio segurou o rosto dela. O que você vê? Vê ele? Ou vê eu? O homem que te leva para ver estrelas? Que cozinha risoto para você? Que está apaixonado pela mulher mais incrível que já conheceu? As lágrimas escorriam pelo rosto de Daiane. Tenho medo. Eu também. Perdi Marina e achei que nunca mais amaria. E então você apareceu. Você acha que não estou aterrorizado? Sua família vai me odiar. Que se dane minha família. Letícia é uma adulta que fez escolhas terríveis. Não tenho que responder por ela. E qualquer um que não te respeitar não merece estar na minha vida. Caio, eu te amo, Daiane. Amo sua força, sua gentileza, sua capacidade de renascer. E não vou desistir de nós por causa dos erros de outras pessoas. Daiane olhou nos olhos dele. Viu verdade. Viu amor. Viu futuro. Mas também viu medo. O medo dela. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Caio assentiu, derrotado. Vou esperar. Pelo tempo que for preciso. Mas não me bloqueia, por favor. Deixa eu pelo menos saber que você está bem. Ele se virou para ir embora. Daiane ficou na porta, vendo-o partir. Quando entrou, deslizou pela porta até o chão e chorou. Por ela. Por ele. Por tudo que poderia ser e talvez nunca seria. O amor vale a pena quando traz o passado de volta? Às vezes, a maior coragem não é se proteger da dor, é se permitir ser feliz apesar dela. Uma semana se passou. Daiane voltou à rotina mecanicamente. Abria a floricultura, atendia clientes, fechava. Mas era como se estivesse no piloto automático. Seu coração estava em outro lugar. Caio mandava uma mensagem por dia. Simples, respeitosa. Bom dia, espero que esteja bem. Pensei em você hoje quando vi uma borboleta no jardim. Sem pressão, só queria que soubesse que estou aqui. Daiane lia todas, não respondia, mas lia. Mateus ligou, preocupado. Mãe, o que houve? Você está estranha. Ela contou tudo. O vínculo familiar de Caio com Letícia. O medo paralisante.
a confusão. Mãe, você está punindo um homem bom pelos erros de pessoas ruins. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Caio não te traiu. Ele nem sabia. Você vai jogar fora uma chance de ser feliz por medo do que pode acontecer? E se eu ver Letícia em toda reunião de família? Se Jorge aparecer em almoços de domingo? E se não? E se Caio realmente te colocar em primeiro lugar? Você não vai saber se não tentar. Aquela noite, Daiane estava arrumando o estoque quando ouviu a campainha da loja. Já era quase 9. Tinha esquecido de trancar a porta. Caio estava parado na entrada. Parecia exausto, derrotado, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. Por favor, só me escuta? 5 minutos. Depois vou embora se você quiser, prometo. Daiane assentiu, incapaz de falar. Caio entrou, mas manteve distância, como se tivesse medo de assustá-la. Fui atrás de Pedro ontem. Contei sobre nós. Ele ficou chocado, não tinha ideia. E quando expliquei tudo o que aconteceu, as humilhações que Letícia ainda faz você passar... Caio, não precisa. Preciso. Você precisa saber. Ele respirou fundo. Pedro está envergonhado. Carla já não fala com a filha há meses. A família inteira cortou relações com Letícia. Ela e Jorge estão isolados. Isso não muda o fato de que ela é sua sobrinha. Não, não muda. Assim como não muda o fato de que estou apaixonado por você. Caio deu um passo à frente. Daiane, olha para mim. Ela ergueu os olhos, lágrimas já formando. Eu conversei com Pedro. Disse que se ele ou qualquer pessoa da minha família te desrespeitar, vão me perder também. Estabeleci limites. Letícia não será convidada para nada que eu organize. E se ela aparecer em eventos, familiares não ficaremos. Você não pode fazer isso, é sua família. E você pode ser meu futuro. A voz dele quebrou. Marina me fez prometer que eu viveria, que amaria de novo. E quando te conheci, entendi o que ela quis dizer. Você me fez voltar a viver, Daiane. Tenho tanto medo. Eu também. Caio finalmente fechou a distância, segurando as mãos dela. Tenho medo de te perder. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de que minha família te machuque. Mas sabe o que me assusta mais? O quê? A ideia de não tentar, de deixar o medo vencer, de acordar daqui a 10 anos e me arrepender de ter te deixado ir. Daiane soluçou. E se der errado? Se eu me entregar e se der certo? Caio limpou as lágrimas dela com o polegar. E se construirmos algo lindo? E se nossos passados nos tornarem mais fortes juntos? E se o amor que sentimos for maior que qualquer obstáculo? Não sei se consigo. Não estou pedindo que você saiba. Estou pedindo que tente. Comigo, um dia de cada vez. Daiane olhou para aquele homem. Viu honestidade, viu amor, viu alguém disposto a lutar por ela. E então se lembrou. Jorge nunca lutou. Nunca a colocou em primeiro lugar. Nunca a defendeu. Mas Caio estava ali, estabelecendo limites, protegendo-a, escolhendo-a. Eu também te amo. As palavras saíram num sussurro. Me apaixonei por você e isso me aterroriza. Caio puxou-a para um abraço apertado. Ela sentiu o coração dele batendo descompassado contra o dela. Então, vamos estar aterrorizados juntos. Mas juntos, eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo, se abraçando. Quando se afastaram, Caio segurou o rosto dela. Vamos devagar, no seu ritmo. Mas não me afasta, por favor. Não vou afastar. Prometo tentar. O beijo foi diferente desta vez. Não era apenas desejo ou paixão. Era promessa, era compromisso, era escolha. Tem algo que preciso fazer, disse Caio, e quero que você esteja presente quando eu fizer. O quê? Em 2 semanas meu irmão faz aniversário. Haverá um jantar familiar. Quero te levar. Quero apresentar você como minha namorada. Oficialmente. O pânico voltou aos olhos de Daiane. Letícia vai estar lá? Não sei, mas eu vou estar ao seu lado. E se ela ou Jorge te desrespeitarem, vamos embora na mesma hora. Você tem minha palavra. Isso vai causar problemas. Que cause. Você vale qualquer problema. Daiane respirou fundo. Era sua chance
de provar para si mesma que era forte, que não viveria mais com medo. Está bem, eu vou. O sorriso de Caio iluminou todo o seu rosto. Ele a girou no ar rindo. Você não vai se arrepender, prometo. Já estou me arrependendo. Ela riu, mas era um riso leve, genuíno. Naquela noite, quando Caio foi embora, Daiane ligou para Mateus. Decidi dar uma chance. Estou orgulhoso de você, mãe, tão orgulhoso. Estou apavorada. Eu sei, mas também está viva, e isso é tudo que importa. Daiane olhou para a hortênsia na varanda. A planta estava linda, cheia, vibrante. Nós florescemos, sussurrou, mesmo com medo. Florescemos. O maior teste do amor estava prestes a começar. As 2 semanas passaram rápido demais. Daiane estava nervosa, ansiosa, quase desistindo a cada dia. Mas Caio estava sempre presente, segurando sua mão, lembrando-a de que não estava sozinha. Você não precisa provar nada para ninguém, ele dizia. Só precisa ir e eu vou estar ao seu lado. Na noite do jantar, Daiane trocou de roupa 3 vezes. Nada parecia adequado. Muito formal, muito casual. Mas finalmente escolheu um vestido elegante bordo de cetim. Você está linda, Caio disse quando a buscou. Respira, vamos juntos nisso. A casa de Pedro era imponente, decorada com bom gosto. Carros caros na garagem. Daiane sentiu-se pequena, inadequada. Hey, Caio apertou sua mão. Olha para mim. Você é uma paisagista talentosa, empresária, sobrevivente. Ninguém aqui é melhor que você. Quando entraram, o silêncio foi instantâneo. Todos os olhos se voltaram para eles. Pedro veio cumprimentá-los primeiro. Daiane. Ele estendeu a mão constrangido. É bom te ver. Caio me contou sobre vocês. Pedro. Ela apertou a mão dele firme. Carla apareceu em seguida, os olhos vermelhos. Daiane, eu sinto muito. Por tudo. Antes que Daiane pudesse responder, uma voz cortante ecoou pela sala. Você tem que estar brincando. Letícia estava parada na escada, vestido vermelho justo, Jorge ao seu lado. Seus olhos faiscavam de raiva e incredulidade. O que ela está fazendo aqui? Letícia desceu as escadas como um furacão. Tio Caio, você trouxe essa... Cuidado com o que vai dizer. A voz de Caio era gelo. Daiane é minha namorada e merece respeito. Jorge riu, um som cruel. Namorada? Sério, Caio? Você pode ter qualquer mulher e escolhe minha ex. Esta mulher sonsa e chata. Chega, Caio explodiu. Daiane nunca o tinha visto assim. Você não fala dela assim. Nunca mais. Ela arruinou minha vida, Letícia gritou. Expôs nosso relacionamento, me humilhou. Daiane sentiu algo dentro dela quebrar. Não era medo, era raiva. Anos de raiva contida. Eu te humilhei? Sua voz saiu baixa, mas firme. Você dormiu com meu marido por 2 anos. Ria de mim. Me chamava de velha, patética. E eu te humilhei? Você expôs tudo na frente de todo mundo. Porque você destruiu meu casamento, minha vida, 25 anos. Seu casamento já estava morto, Jorge interveio. Você era uma esposa horrível. Caio deu um passo à frente, colocando-se entre Jorge e Daiane. Mais uma palavra e eu te ponho para fora. Não me importa de quem é o aniversário. Pedro se aproximou. Jorge e Letícia, acho melhor vocês irem embora. Nós? Letícia estava histérica. Ela que deveria ir. Ela é a intrusa. Não. A voz de Carla surpreendeu a todos. Você é a intrusa, Letícia. O que você fez foi imperdoável. Daiane foi minha melhor amiga por anos. E você destruiu tudo. Mãe, não, já chega. Caio tem razão. Se não conseguem ser civilizados, vocês que saiam. Jorge pegou Letícia pelo braço. Vamos. Não, precisamos disso. Mas antes de sair, Letícia se virou para Daiane. Você pode estar com ele agora, mas todo mundo aqui sabe o que você é. Uma mulher fracassada que não conseguiu segurar o próprio marido. Daiane respirou fundo e então, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, respondeu. Você tem razão. Não consegui segurar um homem que não me valorizava. Um homem que preferia mentiras a uma vida real. E sabe de uma coisa? Agradeço por isso, porque me forçou a me tornar quem sou hoje. Uma
Mulher independente, forte, dona do próprio negócio. E encontrei um homem que me escolhe todos os dias. Não porque precisa, mas porque quer. Ela se virou para Caio, pegou sua mão. Não preciso provar nada para vocês. Não preciso da aprovação de ninguém. Reconstruí minha vida do zero, sozinha. E estou orgulhosa disso. Olhou para todos na sala. Quem tem problema comigo estar aqui, pode me falar agora. Vou embora sem ressentimentos. Mas não vou mais ficar em lugares onde não sou bem-vinda. O silêncio era ensurdecedor. Então Pedro falou. Você é bem-vinda aqui, Daiane, sempre será. O que aconteceu foi terrível e minha filha fez escolhas erradas. Mas você não tem culpa nisso. Outros parentes começaram a concordar. Uma tia se aproximou, abraçou Daiane. Admiro sua coragem, querida. Jorge e Letícia saíram batendo a porta. O jantar continuou, tenso no início, mas gradualmente mais confortável. Caio não largou a mão de Daiane a noite inteira. Em momentos mais calmos, sussurrou em seu ouvido. Você foi incrível, tão incrível. Estava morrendo de medo. Não pareceu uma rainha. Quando finalmente foram embora, já era meia-noite. No carro, Daiane desmoronou. Consegui. Não acredito que consegui. Eu sempre acreditei. Caio beijou sua testa. Você é mais forte do que imagina. Obrigada. Por estar ao meu lado, por me defender, por me escolher. Sempre vou te escolher. Sempre. Naquela noite, Daiane percebeu algo fundamental. Não precisava do perdão de ninguém. Não precisava provar seu valor. Ela já o tinha. E finalmente estava livre, livre do passado, livre da dor, livre para amar de novo. E quando finalmente nos libertamos, o mundo inteiro se abre. 3 meses haviam se passado desde o jantar. 3 meses de paz, de crescimento, de amor. A floricultura de Daiane lhe prosperava. Ela havia contratado mais uma assistente, expandido o estoque, e seus projetos de paisagismo eram cada vez mais requisitados. A mulher que um dia achou que não tinha valor agora via seu nome recomendado nas rodas mais sofisticadas da região. Caio estava presente em tudo, não de forma sufocante, mas como parceiro verdadeiro. Aparecia na floricultura com café, ajudava a carregar sacos de terra nos fins de semana. Sentava-se em silêncio enquanto ela desenhava novos projetos, apenas apreciando vê-la trabalhar. Eles jantavam juntos várias vezes por semana. Assistiam filmes bobos no sofá dele, caminhavam no parque aos domingos. Coisas simples, mas que significavam tudo. Mateus voltou para casa nas férias. Quando viu a mãe, abraçou-a por longos minutos. Você está diferente, mãe, mais leve. Estou feliz, filho. Realmente feliz. E eu estou tão orgulhoso de você. Olha tudo que construiu. Caio e Mateus se deram bem imediatamente. No primeiro jantar juntos, conversaram sobre investimentos, sobre a Europa, sobre carros, mas principalmente sobre como ambos admiravam Daiane. Cuida dela, Mateus disse quando ficaram a sós. Ela já foi muito machucada. Com minha vida, Caio prometeu. Sua mãe é a melhor coisa que me aconteceu desde que perdi Marina. Uma tarde, Daiane estava plantando mudas no jardim de um cliente quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Daiane. A voz era de Jorge. Ela não o ouvia há meses. Preciso falar com você. O coração dela acelerou, mas não de medo, de irritação. Não temos nada para falar. Por favor, só 5 minutos. É importante. Contra seu melhor julgamento, ela concordou em encontrá-lo em uma cafeteria neutra. Jorge estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. O homem confiante e vaidoso havia desaparecido. Obrigado por vir, ele começou. Eu queria pedir desculpas. Daiane piscou, surpresa. Desculpas? Pelo que fiz, pela traição, pelas coisas horríveis que disse. Você não merecia nada disso. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Jorge riu, amargo. Porque estou vivendo o inferno que criei. Letícia Ela não é quem eu pensava. Ou talvez seja exatamente quem sempre foi e eu estava cego. Ela é mimada, fútil, só quer meu dinheiro. E não tenho mais tanto assim, os negócios estão ruins. Daiane sentiu nada. Nem satisfação, nem pena.
apenas vazio. Eu era feliz com você, Jorge continuou. Tinha uma vida boa, uma esposa que me amava, um filho maravilhoso, e joguei tudo fora por isso. Jorge, não vim aqui para ouvir você se lamentar. Eu sei. Só queria que soubesse que você tinha razão, sobre tudo, e que te vejo com Caio. As pessoas comentam. Dizem que você está radiante. E eu sinto inveja, porque você conseguiu seguir em frente e ser feliz, e eu estou preso. Daiane se levantou. Sabe qual é a diferença entre nós, Jorge? Você ainda está culpando outros pela sua infelicidade. Eu assumi a responsabilidade pela minha felicidade. Reconstruí minha vida, sozinha, sem esperar que alguém me salvasse. Você me perdoa? Ela pausou. Não sei se perdoo, mas não importa mais. Você não tem mais poder sobre mim, sobre minha vida, sobre minha felicidade. E saiu, sem olhar para trás. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas amplas da casa. Daiane acordou com o cheiro de café fresco e o som de Caio cantarolando na cozinha. Sorriu, esticando-se preguiçosamente nos lençóis de algodão. 2 anos vivendo juntos. 2 anos de descobertas diárias, de amor que crescia em vez de murchar. Desceu as escadas e encontrou Caio preparando panquecas. Bom dia, meu amor. Ele a puxou para um beijo longo. Dormiu bem? Perfeitamente. Ela roubou um pedaço de panqueca da pilha. Que dia é hoje mesmo? Inauguração do jardim comunitário. Esqueceu? Como eu poderia esquecer? É meu bebê. O projeto do jardim comunitário no bairro onde tudo começou era o orgulho de Daiane. Com o apoio financeiro de Caio e da prefeitura, ela transformara um terreno abandonado em um oásis verde, onde moradores podiam plantar, aprender e se reunir. Mateus confirmou que vem? Perguntou Caio. Confirmou, com a namorada nova. Estou curiosa para conhecê-la. Mateus havia voltado definitivamente ao Brasil 6 meses atrás. Trabalhava em uma multinacional, morava em um apartamento moderno e finalmente parecia ter encontrado seu caminho. A empresa de paisagismo de Daiane, Flores Renascidas, agora tinha escritório próprio e 5 funcionários. Ela havia se formado em administração, o diploma pendurado orgulhosamente na parede de seu escritório. A pequena floricultura de bairro havia dado lugar a uma empresa respeitada. Caio vendeu uma de suas concessionárias e investiu no negócio dela como sócio. Seu talento, meu capital. Parceria perfeita, ele dissera. Às 11 horas, chegaram ao terreno do jardim comunitário. Estava lindo. Canteiros organizados, flores coloridas, bancos de madeira, uma pequena horta comunitária. Crianças já corriam entre as plantas, famílias exploravam o espaço. Mateus chegou com uma jovem morena, sorridente. Mãe, este é Amanda. Amanda, minha mãe, Daiane. Ouvi tanto sobre você. Amanda abraçou Daiane. Mateus não para de falar da mãe empreendedora que é sua inspiração. Daiane olhou para o filho emocionada. O jovem que defendera ela naquela noite terrível agora era um homem realizado, confiante, feliz. Ao longe, Daiane notou uma figura familiar. Jorge. Ele estava do outro lado da rua observando. Parecia mais velho, cansado, sozinho. Suas histórias circulavam. Letícia o havia deixado há 6 meses, fugindo com um empresário mais jovem e rico. O negócio dele estava falindo. Ele morava em um apartamento pequeno, bem diferente da vida que tinha. Seus olhos se encontraram. Jorge acenou, tímido. Daiane retribuiu com um leve aceno de cabeça. Sem rancor, sem dor, apenas vazio. Ele não significava mais nada. Caio apareceu ao seu lado. Está tudo bem? Está tudo perfeito. Ela entrelaçou os dedos dele. Finalmente, está tudo perfeito. Carla também estava presente, finalmente reconciliada com a vida. Ela e Daiane não eram mais melhores amigas, mas mantinham uma amizade respeitosa. Letícia havia se mudado para outro estado, cortando completamente o contato com a família. Às vezes penso nela, Carla confessou durante o almoço. Minha filha, e me pergunto onde foi que errei. Você não errou, Daiane disse gentilmente. Ela fez escolhas. Nós também fizemos e seguimos em frente.
À tarde, de volta para casa, Caio estacionou o carro, mas não desceu. Tenho algo para você. Ele abriu uma caixa de veludo, revelando um colar delicado com um pingente de cerejeira em flor. Lembra quando plantamos a cerejeira japonesa no meu jardim? Nosso jardim, ela corrigiu sorrindo. Nosso jardim. Aquela árvore floresceu este ano, pela primeira vez. E pensei, assim como a árvore, você floresceu. E transformou tudo ao seu redor, minha vida, meu coração. Este colar é para você lembrar. Você é a cerejeira que transformou o inverno em primavera. Naquela noite, deitados na cama, dedos entrelaçados, Daiane refletiu sobre tudo. 25 anos de casamento perdidos. Traição, humilhação pública, divórcio, recomeço do zero. E agora? Agora tinha um negócio próspero, um amor verdadeiro, um filho orgulhoso, uma vida que construiu com as próprias mãos. E Daiane finalmente entendeu a verdade que levou uma vida inteira para aprender. Ela não precisava de um homem para ser completa, não precisava de validação externa para ter valor, não precisava de um final perfeito para ter uma vida feliz. Precisava apenas de coragem para plantar raízes profundas, de resiliência para sobreviver ao inverno, e de fé para acreditar que, não importa quão duro seja o frio, a primavera sempre chega. Para quem tem coragem de florescer. A vida não nos dá finais felizes, nos dá recomeços, e cabe a nós transformá-los em algo belo. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.